irmão, prazer ter você aqui em nosso canal para que nós possamos estudar mais uma porção da Palavra de Deus. E para hoje, um título talvez um tanto curioso que você está lendo aí, Melhor do que Da Vinci. O que será que vai sair agora? O que nós vamos falar? Meu irmão, eu quero falar de Deus sendo um grande artista que trabalha em nossas vidas. E a obra que ele faz, meus irmãos, é muito mais espetacular do que as que Leonardo da Vinci fez. E olha que foi uma mente muito brilhante. A gente poderia citar muitos outros artistas, né, que fizeram grandes obras, né? Leonardo da Vinci, poderia falar de Michelangelo, Donatello, Rafael, e aqui eu não estou falando das tartarugas ninja, estou falando realmente dos personagens, né, que realmente fizeram grandes obras. Poderia citar também artistas brasileiros, como Tarsila do Amaral, que fez o famoso quadro Abaporu, né? Então você pesquisa aí na internet também para conhecer. Olha, são quadros belos, quadros bonitos, obras belas, porque não se restringiu, muitos deles, apenas em quadros, mas em muitas outras obras, muitas outras coisas eles fizeram. Mas apesar de serem mentes brilhantes, apesar de serem obras magníficas, nenhuma dessas obras se compara à obra que Deus está fazendo em minha vida, na sua vida, na vida do povo de Deus. Meus irmãos, Deus é o melhor artista e a gente percebe a sua atuação quando nós olhamos para a nossa vida. Nós, meus irmãos, somos uma obra inacabada. Deus está trabalhando em nossa vida, Ele vai concluir essa obra em nossa vida. Olha só o que diz aqui Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus está trabalhando em nossa vida, Ele está nos aperfeiçoando, Ele está nos purificando, Ele está nos santificando, Ele está nos levando a sermos a imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Ele está pegando esta obra, a minha vida que estava no lixo, que estava na sujeira, e cada dia mais Ele está trabalhando. Olha, Ele é o melhor artista. A caneta na mão de Deus, escrevendo a minha história, escrevendo, dando forma e enredo para esse cenário, vai deixar uma obra muito bela em mim. Se eu tento escrever a minha própria história, eu sei que isso vai ser um desastre, eu sei que no final o desenho não vai ficar bonito, eu sei que no final esse quadro ele vai ficar feio, vai ficar horroroso, porque sou eu, uma mentalidade humana caída que estou escrevendo a minha história. Mas quando Deus, Ele escreve o enredo da minha história, quando eu entrego na mão de Deus para que Ele trabalhe na minha vida, meus irmãos, a obra é magnífica, a obra é espetacular. Tem uma história que eu acho bastante interessante, de um pai com o seu filho, e o pai deu uma tarefa para o filho, deu uma folha de papel para o filho, uma caneta e falou: olha, você tem uma oportunidade para fazer um desenho. Então pense aí num desenho lindo, um desenho magnífico, pense num cenário muito bonito e você só tem uma folha, só tem uma oportunidade, não dá para apagar, é apenas aqui uma caneta, nem branquinho você vai poder passar. E esse menino ficou ali contente, ficou eufórico e ficou pensando: que desenho que eu vou fazer? Ele pensou, falou: já sei, vou fazer um cenário muito bonito, fazer uma paisagem bela, vou começar fazendo aqui um cavalo aqui nessa paisagem e o desenho vai ficar magnífico. Daí ele começou, quando ele fez o primeiro risco, ele percebeu que não estava ficando como ele tinha imaginado. O desenho, o primeiro risco já saiu torto, ele tentou dar uma correção, mas não conseguiu, e ele saiu chorando para o seu pai: ô pai, eu falei, não consegui, não tem outra folha? Não tem, é somente essa, mas... ô pai, mas e agora? O desenho vai ficar feio, não vou conseguir desenhar, não consegui fazer aquilo que eu estava imaginando. E daí então o pai pega aquela folha e a partir daquele rabisco ele fala: deixa que eu faça uma obra bonita. Pode deixar que eu faça um desenho bonito a partir desse rabisco que você fez. Daí o pai pega então aquela folha com aquele rabisco inicial. Então a partir daquele rabisco ele começa
a desenhar um cenário em volta daquele rabisco e usa aquele rabisco e a partir daquele rabisco ele faz um desenho muito bonito, um desenho belo, com aquele cenário bonito, aquele campo cheio de árvores, flores e aquele cavalo que o filho tanto projetou fazer correto, mas não conseguiu fazer. No final, quando se olhava para aquele desenho, aquele quadro, nem percebia-se que realmente começou tudo torto aquele desenho, porque aquele rabisco agora ele faz parte de um cenário muito bonito, porque o pai soube usar uma linha torta para fazer um desenho muito bonito. Meus irmãos, é isso que acontece em nossa vida também com o nosso Pai Celestial. Talvez na sua história você escreveu um desenho ou escreveu linhas tortas. Você começou a fazer um rabisco muito feio, muito torto. Talvez exista um rabisco feio, horroroso na sua vida. Talvez exista um rabisco feio, horrível no seu casamento, no seu relacionamento, no seu testemunho, na sua maneira de ser. Nas suas características, no seu trabalho. Talvez você, tentando desenhar uma bela fama, você acabou fazendo um rabisco muito feio. Mas o que agora nós devemos fazer? Olha, se eu tentar consertar, eu vou piorar a situação. Agora, evidentemente, Deus ele trabalha em nossa vida. É hora de você olhar para Deus, se arrepender dos seus pecados, olhar os rabiscos que você construiu nessa história, na sua jornada aqui para a terra e falar para Deus, Senhor, o meu rabisco é muito grande, o meu pecado é muito grande, eu não posso adentrar o céu dessa maneira, horrível desse jeito. Pode ter certeza que a partir do seu erro, Deus agora escreve uma linda história. A partir da cruz, Deus perdoa e apaga todos os nossos pecados. E a partir de então, Ele começa uma obra em nossa vida, como esse versículo ele diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Deus quem trabalha em nossa vida. E Ele usa várias situações para trabalhar no nosso caráter, para trabalhar na nossa vida, na nossa santificação, na nossa vida como igreja, na nossa vida dentro da nossa família. Ele usa situações para trabalhar em mim, para que eu seja semelhante a Jesus Cristo. Inclusive, Ele pode usar situações que aos meus olhos evidentemente são negativas, que aos meus olhos são ruins. Olha só o que diz Salmos, capítulo 119, versículo 67. Você vai ver aqui Davi, ele falando de situações que são ruins, mas que Deus usou isso para bem. Diz assim o 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Olha, a aflição fez com que Davi andasse no caminho certo. Antes de eu ser afligido, antes de eu ser corrigido, eu andava torto, andava errado, fazia desenhos horríveis aí fora. A minha história não era bonita, mas agora eu aprendi e guardo a tua palavra. Agora eu estou no caminho certo, agora eu estou no caminho correto, porque Deus usou as aflições na vida de Davi para que Davi fosse mais parecido com Cristo. Meus irmãos, Deus ele é perito em usar situações que acontecem em nossas vidas, e muitas delas são ruins, mas ele é perito em transformar maldição em bênção. No fel, ele transforma no mel, porque Deus é perito em fazer isso. Olha só o que diz também o versículo 71, diz assim, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Davi ele fala claramente, olha, foi bom para mim eu ter passado por sofrimento, por aflição, porque agora eu vejo o benefício que isso trouxe para a minha vida. Agora eu estou vendo como isso foi positivo. Na hora, no momento da aflição, da dificuldade, da tribulação, dos problemas que eu estava passando, não foi bom. Não foi bom ser afligido, não foi bom passar por aquela tribulação. Mas agora que tudo passou, olhando para trás, eu vejo a mão de Deus me guiando em tudo isso. E Ele usou aquela situação para que eu pudesse me aproximar mais dEle, para que eu pudesse ser alguém melhor, para que eu pudesse me santificar, para que eu pudesse me envolver mais com a igreja, para que eu
pudesse tomar boas decisões na minha vida, porque se não fosse aquela aflição, eu vejo que eu estaria no caminho ruim, afastado, errado, andando torto, fazendo desenhos horríveis, manchando a história da minha vida. Mas Deus usou essa situação para trazer a correção para mim. Meus irmãos, nossas lutas têm propósito. Grava isso. Nossas lutas têm propósito. Romanos capítulo 8 diz assim, Romanos 8, 28 e 29. A palavra de Deus diz da seguinte maneira para nós: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, agora que você está em Cristo, Deus usa todas as coisas para cooperar para o nosso bem. Qual a finalidade de Deus usar todas as coisas? A finalidade é nos levar para sermos conforme a imagem do seu Filho, porque é para isso que nós estamos predestinados. Você que é crente em Cristo Jesus, você está predestinado a ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Meu irmão, perceba que você não é uma obra inacabável. Você, por enquanto, é uma obra inacabada. Você é uma obra inacabada, mas que Deus está trabalhando para concluir essa obra, e a conclusão será ser a imagem de Jesus Cristo. E Deus, ele usa todas as coisas, como esse versículo diz, todas as coisas cooperam. E quando ele fala todas as coisas, são todas as coisas. Isso pode incluir dificuldades, isso pode incluir tribulações, isso pode incluir lutos, isso pode incluir enfermidades. Ele pode usar as coisas ruins e negativas, mas com um propósito benéfico para nos levar a sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Não é apenas esse versículo que ensina sobre isso, mas olha só também Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz assim para nós: assim como nos escolheu nele em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Meus irmãos, nós somos escolhidos para essa finalidade, para sermos santos e irrepreensíveis, para sermos conforme a imagem do seu Filho. Por isso que nós somos eleitos, por isso que nós somos predestinados para este fim abençoador, a qual Deus predestinou todos os salvos para esse fim, para essa finalidade. Perceba que Deus, ele usa todas as coisas, inclusive as nossas lutas têm propósito. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, Deus usa essas coisas com o propósito de nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Então, guarde algo na sua mente. Hoje, você não é uma obra inacabável, tá bom? Você não é uma obra inacabável. Você é uma obra inacabada. Você não é um quadro inacabável. Você é um quadro inacabado. Porque Deus aos poucos está trabalhando e um dia ele vai acabar. Um dia ele vai concluir. Um dia ele vai fechar com chave de ouro. Você percebe que Deus é muito melhor do que Da Vinci, Michelangelo, Rafael, Donatello, de Tarsila do Amaral, melhor do que qualquer artista humano, melhor do que qualquer mente brilhante que pisou nessa terra, porque Deus está trabalhando a partir de você, e em você, Ele está trabalhando e fazendo essa obra, pegando nós do lixo, do mundo do pecado, nos transportando para o reino do Filho do seu amor, e agora, em cima da sua mesa celestial, Ele está trabalhando no nosso caráter, na nossa santificação, para que nós sejamos parecidos com Cristo. E quando essa obra vai concluir? Meus irmãos, vai concluir no dia do arrebatamento, porque Deus trabalha no nosso espírito, está trabalhando na nossa alma e um dia trabalhará até em nosso corpo, nos dando um corpo glorificado, um corpo celestial, igual ao de Jesus Cristo na sua ressurreição. E ali a obra de Deus
terá em nós, vamos dizer assim, um ponto final, onde agora nós, num estado de perfeição, estaremos sempre glorificando e adorando o nosso grande Deus para todo sempre e por toda a eternidade. Você está fazendo desenhos feios, você está escrevendo a história da sua vida e não tem ficado bela, não está ficando bonita. Você está tentando fazer um quadro, criando um cenário bonito para a sua vida, mas não está conseguindo. A tinta está caindo, está manchando o seu desenho, o pecado está estragando tudo. Recorra ao autor, recorra a Deus, ao grande artista, porque Ele faz em nós uma obra maravilhosa a partir da cruz de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, recorra ao nosso Deus e Ele consegue, evidentemente, escrever uma linda história na nossa vida, a partir da cruz do seu Filho.